Milagre Podcast, eu tô recebendo minha amiga Carla Mello, gente, com testemunho, vai impactar a tua vida. Assiste aí, você, ó, que quer casamento, filhos, isso é com ela mesmo. Ela tá aqui para contar o que Deus fez na vida dela e você vai se surpreender. Fica aí, Carla, é um prazer te receber, minha amiga, no Milagre Podcast. Que você venha ser usada por Deus. Amém. Que as pessoas que estão do outro lado venham receber da parte de Deus através do teu testemunho, Amém. minha amiga. Amém. É um prazer imenso, eu não tenho como pagar, né? Porque assim, você... Mãe de 3, né? Vou até antecipar. Mãe de 3, mas tirou esse tempinho para estar aqui somando, para impactar vidas, Amém. né? Somando com o Milagre Podcast. Amém. Fala aí, Carla. Então, sei nem por onde começar, na verdade, né, Ana? Ana? Tu nasceu em berço evangélico? Não nasci em berço evangélico. Como é que foi? Eu venho de uma família bem estruturada. Meu pai e minha mãe foi juntada. Minha mãe não foi casada com meu pai, ela foi juntada. Minha mãe foi criada em colégio interno, né? Porque a minha avó era uma pessoa bem, como eu posso dizer, complicada. Minha avó teve 11 filhos, só 3 foi do mesmo marido. Né? E ela dava os filhos dela, assim. Sim. E a minha bisavó, com penas, pegou minha mãe e os seus 2 irmãos, mas como ela não tinha grana para criar, ela botou num colégio interno. E minha mãe, meu tio e a irmã minha tia também, foram criados no colégio interno. E eu lembro algumas coisas da minha mãe na época, que ela ainda era juntada com meu pai, que ela falava sempre assim pra mim, ó, nunca dependa de homem, trabalha, tenha seu dinheiro. E meu pai era alcoólatra, meu pai pegava todo o dinheiro da casa e gastava com álcool, a gente passava muitas dificuldades e ele não deixava minha mãe trabalhar. Todo o emprego que minha mãe conseguia, ele arrumava briga, ia pra porta do emprego falar besteira e minha mãe acabava tendo que sair do emprego. E nisso eu cresci na minha adolescência, minha mãe separou do meu pai ali por volta dos 6, 7 anos, né? Fui órfã de pai vivo, meu pai não foi presente, nem quando estava junto com ele procurava saber, nem depois. Então eu já cresci aquela mentalidade assim, casar pra isso? Por que eu vou casar pra isso? Quer dizer, você já tinha trauma daquela relação. Tua mãe frustrada. E minha mãe chorava, sofria, eu falava assim, eu não quero isso pra minha vida, porque assim, o que eu tinha, a visão que eu tinha de casamento era aquilo ali, eu não convivia com muitas pessoas pra saber como era um casamento de fora. E eu não era crente, e minha mãe era crente, ia pra igreja, sempre em oração, me convidava pra ir pra igreja. Eu era aquela adolescente que repelia crente. Sentava no portão, eu fumava na época, se um crente vinha falar comigo, eu jogava até fumaça, vergonhoso, e eu não quero saber. Tipo assim, isso não é pra mim, não. Quero curtir a vida, eu sou muito nova, não quero saber de ir pra igreja. Um belo dia, minha mãe insistiu muito, né? Desdenhava dos irmãos, né, Carla? É vergonhoso. Mas Deus me perdoa. Você faz parte do seu testemunho. Sim, e minha mãe insistindo sempre pra ir pra igreja, só que a igreja era domingo e era dia de baile, eu preferia ir pro baile. Só que ela insistindo, vamos na igreja, as meninas vão dançar, vai ter uma dança, você vai gostar muito. Aquele dia, o Espírito Santo me pegou e eu fui pra igreja. Chegando lá, teve uma ministração de uma música Diante do Trono, chamada Tua Chuva, as meninas dançando. Nossa, eu achei aquilo lindo. E eu me desmanchei ali. Olha aí o que eu falei em um outro episódio sobre Michele de dança, cultura dentro da igreja, teatro. Pessoas foram libertas do homossexualismo porque viu uma peça de teatro, né? Foi contada aqui no Milagre Podcast. E tiveram encontro com Cristo. Não, eu me converti por causa daquela dança, aquela ministração, aquelas meninas dançando. Eu achei fantástico. Falei, nossa, que coisa bacana isso. E eu comecei a me interessar e ir para a igreja com a minha mãe. E ali eu aceitei Jesus depois de um tempo, né? E conheci um rapaz, na época, que já era de cristão de berço. E a gente começou a namorar. E comecei a conviver com a família dele. Né? O padrasto dele, na verdade, ele era diácono, a mãe dele diaconisa, e eu comecei a ver um outro lado do casamento e comecei a querer aquilo pra mim. Eu repelia casamento e falava assim, eu não vou passar pelo que minha mãe passou, né? Mas quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, poxa, eu quero. Um belo dia ele pediu pra casar, aquilo tudo, a gente noivou, só que não deu certo, cada um foi pro seu lado. E aí eu comecei a trabalhando, tinha uma casa de show chamada Pirâmide em Caxias. E eu gostava muito de ir pra Pirâmide. Eu nunca fui, gente, mas eu lembro. Nesse
processo, né, do namoro, noivado com ele, eu acabei me afastando da igreja. Eu falo que eu tava em cima do muro. Só que o muro a gente sabe que é de Satanás. Eu tava mais no mundo do que outra coisa. Um final de semana eu ia pra igreja, outro final de semana eu tava no mundo e foi naquela bagunça. Tava crente Raimunda, né? Isso aí. Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Minha mãe sempre em oração, não, você vai voltar pra Cristo, você vai voltar pra Cristo. E nesse meio termo eu fui pra essa casa de festa, essa casa de show, chamada Pirâmide. E lá eu conheci o meu marido, meu atual marido, Davidson. E a gente começou a namorar, né? O nosso namoro foi bem conturbado, bastante assim, como eu posso te dizer. Ele tinha os traumas dele, eu tinha os meus traumas, as minhas imaturidades, as minhas crenças, os meus medos, que eu ficava com medo de repetir aquilo que minha mãe tinha passado. Porque você criou aquela casca de proteção. E eu, tipo assim, tudo, e eu fazia comparações, né? Sim. Eu fazia muitas comparações. Então, assim, e isso me repelia um pouco. Só que o meu namorado, na época, namorado, né? Ele tinha certeza de tudo. Quer dizer, ele, na verdade, minto. Ele só tinha certeza de uma coisa, que ele não iria casar comigo. Nosso namoro durou quase 10 anos, mas nesses 10 anos foram indas e vindas umas 5 ou 6 vezes. Sim. Porque na cabeça dele, ele não casaria comigo. E eu naquela esperança, né? Cara, ele vai mudar um dia, eu quero constituir uma família e ele vai mudar. Só que em um desses términos, a gente separou de vez. Eu cheguei a morar junto com ele, né? Por 2 anos, a gente eu morei junto com ele. Nesse meio, a mãe dele ficou doente, eu ajudei a cuidar da mãe dele. Minha felicidade sogra é uma pessoa maravilhosa. E a gente se separou. Eu voltei pra casa da minha mãe falou a beça, falou, eu falei pra você não sair de casa, eu falei pra você sair de casa só casada, que não sei o que você fez, o que fez, tá vendo o que deu? E eu falei com Deus, falei, Deus, eu passei quase 10 anos da minha vida esperando uma pessoa pra casar. Eu amo ele, amo, 10 anos, né? E sabia que ele me ama, ele sabia que ele me amava também, mas ele tinha lá os traumas dele, as expectativas dele, entendeu? Só que eu falei pra Deus, Deus, eu só quero ele de volta se for pra casar. Se não for para casar, o Senhor nem precisa trazer. Só que eu só peço uma coisa, Senhor, segura nas minhas mãos. E a pastora Renata e o pastor Fábio, na época, não eram pastores. O pastor Fábio é muito amigo do meu marido, de adolescência, me convidou para ir num encontro da igreja deles. E eles me acolheram, na verdade, naquele momento ali de dor, de sofrimento por esse término, eles me acolheram e me levaram para esse encontro. E eu tive uma conversa com a pastora Renata numa noite, que ela falou assim para mim, falou, Carla, e se não for da vontade de Deus? De vocês voltarem. Isso dói quando a gente ouve isso. Se não for da vontade de Deus. Da vontade de Deus, isso dói. Nossa, eu acho que assim, aquele momento ali, sabe quando tudo para à sua volta, que tu fala assim, meu Deus. Só que eu acho ali, eu tenho certeza que a resposta que eu dei para ela ali mudou toda a minha história. Porque eu falei para ela assim, eu falei, Renata, se não for da vontade de Deus, eu só peço uma coisa, que Deus segure minhas mãos para eu não cair e não sofrer, porque eu quero continuar no caminho deles. Porque nesse meio tempo eu voltei para a igreja, me consertei novamente e fui para o encontro, né? E no encontro foi uma bênção, outras revelações, e ora, e pastor profetiza, aquilo tudo, e foi dito no encontro que eu casaria e teria filhos. Aí eu vou chegar na ponta dos filhos. Na adolescência, médico, ginecologista, dificilmente você vai ser mãe. Além de síndrome do ovário policístico, você tem ovário policístico. Você tem o útero rebaixado. E ser mãe, muito difícil. Então, esquece isso. Embaixo de um decreto. Esquece isso. E tipo assim, eu não tinha aquela... Confesso que eu não tinha aquela fé de falar, eu repreendo isso aí, eu não recebo isso na minha vida, não. Eu peguei para aquilo, pra minha vida. Não ia gerar, não ia ser mãe. E não ia gerar. E na minha cabeça, sim, qualquer coisa eu adoto. Sim. Né? E fui para esse encontro, e quando eu voltei desse encontro, o pastor falou assim, você quer dar o testemunho no altar? E eu falei, quero. E eu falei lá, Deus falou que eu queria casar, que eu iria casar sim, e que eu teria filhos. E o meu namorado, na época terminado, Davidson, estava lá na igreja e ouviu isso. Eu acho que ali deu um start nele, que ele pensou assim, opa, calma aí. E eu falo que o que não aconteceu em 10 anos na minha vida, aconteceu em 6 meses, porque ele voltou pedindo para casar. Ele voltou da seguinte maneira, nossa época, nosso pastor era o pastor Isaac, ele falou assim, pastor Isaac, eu quero marcar data do meu casamento com essa menina. Aí eu olhei assim, aí eu olhei pra cara da pastora Renata. Como assim? Como assim? Só que é Deus, quando você se posiciona diante de Deus, e é aquilo, o que eu falo é o seguinte, quando Deus pediu Isaac, ele não queria Isaac. Ele queria o coração e a obediência. Fidelidade e a fidelidade de Abraão. Então, eu acho que a pergunta que a Renata me fez, se não fosse da vontade de Deus, qual seria a minha posição? Eu falei, só peço que Deus segure a minha mão.
Ele falou Nossa assim, toma. produtora tá ali só assim, ó, só curtindo, tá amando. Ela participou de todo o meu processo. Eu falo que Nossa, ela e o pastor produtora. Fábio, assim, me abraçaram, me pegaram no colo, sabe? Tipo, qual bebê mesmo? Vem cá que eu vou Sim. cuidar de você. E eu acho que é isso, a minha Mas, obediência. Carla, Deus envia pessoas. Sim. Deus envia, Tenho certeza. nos apresenta pessoas para cuidar e nos orientar espiritualmente. Sem dúvida. Naquela fase que a gente está passando, vem as pessoas certas que Deus envia. Justo, eu acho e assim. Ela foi uma dessas. Eles foram pessoas assim, naquele momento, e eu lembro dessa fase, que assim, todo mundo se afastou de mim, os amigos que eu tinha, todo mundo, ninguém Deus tirou, queria. né? Todo mundo, eu falei, gente, o que houve? Eu tô sem amigos, assim, os que conviviam comigo, com ele. E eles me abraçaram, e assim, na verdade, eles eram meus amigos, sim, mas, na verdade, o Fábio era amigo dele, na adolescência, e eles me abraçaram de uma tal forma, que eu falei, nossa, só que nesse processo, né, entre ele terminar comigo e ele me pedir em casamento, eu tenho amigas, né, que eu não posso esquecer dessas amigas também, que é a Débora, a Sheila, a Jace. Elas entraram num processo de oração comigo, a gente orava toda madrugada. Que coisa num linda, propósito. hein? A minha mãe acordava de madrugada comigo, não, vamos orar todo dia, às 3 horas da manhã, a gente estava ali. A gente ligava um para telefone, vamos orar. E a gente orava. Então, assim, foi tudo num processo. Eu acho que eu acredito assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mas ele fará. Eu acho que quando eu falei, Deus, eu já não aguento mais na força dos meus braços. Foram 10 anos, toma aqui, ó, faz o que o Senhor quiser. Seja feita a sua vontade. E nesse processo, ele me pediu em casamento, em dezembro. Em maio, a gente casou. Em junho, começo de julho, eu descobri que estava grávida da minha primeira filha, que é a Maria Luísa. E eu sempre falei assim, com mesmo os médicos dizendo que talvez eu não pudesse ter filho. Mas não ia ter filho, não ia Não gerar, não ia ser mãe. Eu tinha o nome de 3 crianças. Na verdade, é de 4. Eu falava, tem o nome aqui dos filhos, se vai tiver. Aguentar, não, 4 não, porque ele já falou lá no culto. Que não. Mas a última palavra é de Deus, ele que sabe de todas as coisas. E eu sempre falava que o nome da minha primeira filha seria Giovana. E o Davidson não é de contar sonho, ele não acredita muito em sonho, só que ele contou que ele estava na mesa de... Ele sonhou que ele estava na mesa de reunião da nossa empresa, e ele falou assim, olha, a Maria Luísa vem aí, a Malu vem aí. E aí a Maria Luísa, em vez de Giovana, ficou Malu. Mas isso foi um processo, porque lá na frente, eu vou chegar nessa parte, tem um motivo da Malu ser Malu e não ser Giovana, né? Porque Deus, ele é tão tremendo, por isso que eu falo assim, ó, se você tem um sonho, se você quer muito algo, entrega a Deus, confia nele, para de lutar com as forças do seu braço, entendeu? Para de desanimar e falar assim, não é possível pra você, mas pra Deus tudo é possível. Verdade, tipo assim, eu já tava com os meus sonhos mortos, falei, eu não vou casar, porque assim, eu namorei 10 anos, a minha juventude, eu comecei a namorar com ele, eu tinha 18, nessa altura eu já tava com 28, falei, cara, agora vou ter que começar tudo de novo? Se acabou, eu não vou querer outro relacionamento. Só que Deus vem, Deus é Deus de impossível e transforma tudo. E eu sou prova viva disso aqui. E assim, um decreto de um médico, seja o que for, o médico, claro, ele estuda, ele sabe, mas é a palavra dele, mas a última palavra é dos médicos dos médicos, do Senhor dos senhores. É verdade. E a Maria Luísa tá aí, prova disso. Chegou Malu. Nossa, foi benção, assim, a gente casou da seguinte forma, Ana, sabendo, ou a gente faria fertilização ou adotaria. A gente casou dessa forma, ou a gente adotaria ou a gente faria fertilização. Sim. Quando eu descobri que estava grávida, eu falei, Deus, é muito bom. É que a gente ora e pede, que aquele jeito de Deus, desse jeitinho aqui, mas Deus faz algo tão além, tão além. Meu sonho sempre foi ser mãe, né, cara? E casar. Meu sonho era casar e ser mãe. Mesmo com meus medos da minha infância, dos traumas, daquilo tudo, e eu falava assim, eu quero casar. Eu queria aquilo, mas eu não expunha aquilo, eu não botava pra fora aquilo, por quê? Eu falava, e se eu passar pelo que minha mãe passou? Não quero, não. Não quero mesmo. E eu sempre trabalhei, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Chegou um período que eu trabalhei com meu esposo, a gente trabalhou 10 anos juntos, né? Na nossa empresa, na época era Estilos Formaturas, depois a gente começou com as casas de festas. Mas quando eu tive a minha filha... Quer dizer, a pirâmide, se era a maldição lá dos jovens lá, acabou sendo bênção. Uma bênção pra eu conhecer ele. Deus maldição e bênção, tu é prova viva. Pois é. Se tá no propósito de Deus, ele transforma maldição em bênção. E eu lembro que quando a minha filha nasceu, eu falei, gente, a minha mãe, eu te falei que eu fui órfã de pai vivo, que meu pai não era presente. Minha mãe, quando a gente se separou, meu pai se separou da minha mãe teve que trabalhar. Então ela trabalhava em 2 empregos. E minha mãe não tinha como ela estar muito presente, porque ou ela estava presente,
ou ela sustentava a casa. Sim. Né? A gente saiu de Petrópolis, onde a gente morava, viemos pro Rio. O meu padrinho nos acolheu, né? A gente aqui, meu bisavô tinha um terreno aqui, casas, e ele nos acolheu. E só que minha mãe tinha que sustentar a casa. Então, assim, eu não tinha o pai e a mãe eu tinha quando dava, porque ela precisava sustentar a casa. E quando a minha filha nasceu, eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Eu queria muito ser mãe, queria muito estar presente na vida da minha filha. E o meu marido falou assim, amor, é o que você quer? Fica em casa tomando conta da nossa filha. Glória a Deus. Fica em casa tomando conta da nossa filha. Glória a que é um Deus. propósito, que é algo mais lindo do que isso. Do que E eu ser fiquei. A maternidade. A maternidade. E ali eu fiquei com a minha filha. Quando ela completou 2 anos, eu dei uma surtada. Porque, como eu te falei, eu passei a minha juventude, infância, eu ouvi minha mãe falar, não dependa de homem, vá trabalhar. E eu falei, opa, calma assim, eu sou mãe? Ah, não. Deus, obrigado pelo filho, mas assim, eu quero outra coisa. E eu passei por um processo, Ana, porque assim, os nossos planos são um, mas de Deus é outro, e quando de Deus é outro, não adianta. E eu falei, vou voltar a trabalhar. Aí meu marido, por que vai voltar a trabalhar? Não tem como. E na época a gente tinha uma empresa em Manaus, eu era financeiro da empresa antes de a minha filha nascer. Falei, vou tentar continuar pagando as contas para ver o que vai dar. Só que com uma criança pequena, é uma loucura. Mamãe. A nossa gerente na época era uma pessoa bem difícil, assim, e não rolou. E eu fiquei muito frustrada, fiquei triste, comecei a ficar depressiva. Eu falei, Deus, mas eu quero trabalhar. Aí Deus falou assim, minha linda, você não falou que queria um filho, queria ser mãe, agora você quer trabalhar? Como assim? Precisei fazer terapia, conheci, graças a Deus, uma terapeuta maravilhosa. Na verdade, ela é psicóloga e coach, que é a Dani Navegantes. Eu amo a vida da Dani Navegantes. E ela me ajudou muito nesse processo. Graças a Deus. Me ajudou muito, muito a me encontrar. Por que disso tudo? E quando o seu propósito não adianta você insistir e tentar ir para outro caminho, que não vai. Não vai. O meu propósito era esse. E se for, daqui a pouco tem que retroceder Justamente. para cumprir o propósito. Justamente. Então, assim, eu demorei um pouco a aceitar que eu seria mãe, dona de casa, a coluna da minha família, o suporte do meu marido. E eu estou ali e hoje nós temos tudo que tem. Eu sei que eu tenho parte da minha... junto com ele ali, sabe? Eu acho que tudo que ele eu falo que a gente é sócio de vida. Ele fala muito isso. Ele fala, amor, eu sou tudo que eu sou porque eu tenho você do meu lado, eu tenho você por trás da minha oração, eu tenho você aqui com nossos filhos. Então, eu sou muito grata a isso. Mas nesse processo, agora vamos voltar para os filhos, é muito milagre, sabe, Ana? Desculpa que se eu tô... É muito grande a história para contar. Vai falando. A gente queria outro filho. Sim. E eu não engravidava. E eu falava, gente, o que tá acontecendo? Eu sei que eu posso ter filho. Sim. Né? Porque Deus me deu Maria Luísa. Comecei a fazer vários exames. E eu falei assim, Deus, o Senhor falou que ia me dar filhos. Eu quero outro. Né? A Malu já estava crescendo. Eu falei, eu quero outro filho. E fiz um exame e descobri aí, nesse processo, que eu tinha uma trompa interrompida. Oh, meu Deus. E um tipo de endometriose, que chama adenomeniose. Que é uma colagem na trompa, aquilo tudo. Eu falei, cara, e agora? E minha obstetra falou assim, olha, eu vou te encaminhar para uma clínica de fertilização, né? E você conversa com ela. Eu tenho pessoas com o mesmo problema que você e foi muito efetivo fazer a fertilização, aquilo todo. Vamos eu e meu marido para a clínica de fertilização. Chegamos lá, Ana, a médica conversando com a gente, mas a médica, eu não sei com que espírito aquela médica estava aquele dia, mas ela botou um terror psicológico. Meu Deus. Tão grande na vida do desse, que eu só tava repreendendo a ela. Que se eu engravidasse naturalmente, eu ia ter uma gravidez ectópica. Que eu ia ter que tirar as trompas se isso acontecesse. Que não era mais pra gente tentar engravidar naturalmente. Eu olhando bem sério pra cara dela, tipo assim, tá repreendido, não receba essa palavra. Em nome de Jesus. Não receba essa palavra, tá repreendido. E o meu marido arregalando o olho, né? Porque o marido é muito sistemático. E ele regalando o olho, e eu falei assim, tá repreendido em nome de Jesus. Quietinha na minha. Eu saí de lá, ela passou todo o procedimento, falou como seria, falou, você tem que voltar aqui tal dia e tal. E quando você vai na clínica de fertilização, você tem que levar um beta negativo para provar que você não está grávida, né? Sim. Eu tenho um beta, na verdade eu tenho 2 betas negativos dizendo que eu não estava grávida. Um do dia 29 e outro dia 6 de junho, 6 ou 10 de junho, mais ou menos. E aí, beleza, ela falou, eu repreendi isso, e meu marido veio no carro dizendo assim, olha, não vamos mais tentar da forma normal. Vamos nos precaver e quando a gente fizer a fertilização, a gente vai engravidar. Eu falei, nada disso. Deus falou pra mim que ele ia me dar filhos. E se ele falou que vai me dar filhos, a gente vai continuar tentando. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu me ajoelhei, eu falei, Deus, olha só, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Não sei mesmo. Tá aqui o beta negativo, mas o Senhor falou que ia me dar filhos. Eu não tô em paz de fazer essa fertilização. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas tá aqui. Tá
Bom, passou, eu tive que voltar na clínica, porque quando você entra no período fértil, eles pedem para você ir para ver a questão do FIV, quanto de hormônio você vai ter que tomar, aquilo tudo, e leva mais um beta negativo. Fomos lá, cheguei lá na hora, tem que fazer uma ultra, aí ela mandou um médico assistente dela fazer esse processo. O médico assistente lá, olhando, falou, nossa, que estranho. Aí olhou na tela, aí eu já me apavorei deitada na maca, né? Aí eu falei, pronto, pensei logo assim, cara, é um cisto, acabou. Vai ser um cisto, agora eu vou ter que tirar tudo, nem fertilização, nem nada. Eu orei em casa, falando pra Deus que queria o filho, mas aquela fezinha, sabe? Sei. Quando ele falou assim, olha, eu vou precisar chamar a médica aqui, porque tem alguma coisa de errado aqui, eu preciso que ela veja. Entrou em ação o grão de mostarda. E eu ali na maca já desesperada, sabe, Ana? Eu falei, Deus, por favor, Senhor, eu orei pra ti. Um cisto nessa altura do campeonato. Eu não vou nem poder fazer fertilização. E eu quieta ali, e veio a médica, né? Incrédula que nem ela só. Olhou lá o vídeo, olhou. Falou, veja bem. Assim, Ana. Eu falei, doutora, fala logo, é um cisto? Ela disse da seguinte forma, não deixa de ser, porque é bem pequenininho. É um pontinho, mas aqui está um saco gestacional. E você está grávida. Minha querida, eu já não quis nem olhar mais pra cara dela, nem do médico auxiliar, nem de nada. Do jeito que eu tava, levantei da maca, passei a mão na minha bolsa e dando glória a Deus, aleluia, me tranquei no banheiro, me ajoelhei, chorei. Eu acho que ela ficou assim, sem entender. Você já viu que ela não tava normal, Nada. né? Tava sendo usada. Ela não entendeu nada, porque, tipo assim, ela Satanás, só garantiu pode. que se eu tivesse... Se tem um saco gestacional, tem uma criança. Justamente. Não, mas ela falou assim, é tão pequenininho, como se fosse assim, ó... Porque primeiro ela falou que não deixava de ser um cisto. Um saco gestacional não é um cisto, não é verdade? É. Mas eu nem olhei mais na cara dela. Eu levantei e ela falou assim, tenho duas notícias. Uma é que é um saco gestacional. Outra é que você não vai precisar gastar X valor pra fazer a fertilização. Pois eu levantei, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Peguei minha bolsa, fui pro banheiro trocar minha roupa, ajoelhei e falei... Deus falou, Deus faz. O homem pode dizer o que ele quiser, mas a última palavra é do Senhor. E tá aí meu filho Gustavo, hoje tem 2 anos e 4 Glória a meses, Deus, cheio de saúde, inteligentíssimo. maravilhoso Pequenininho, e fala tremendo. corretamente explicado, maravilhoso. Nossa, perfeito. Maravilhoso. Então, amadas, o que eu tenho para dizer para vocês é, se você tem algum diagnóstico, se você tem alguma palavra de um médico que você não pode ser mãe, que você não vai gerar, que você não pode gerar, repreenda essa palavra da sua vida, Em porque nome de Deus é Jesus. Deus do impossível, Ele pode todas as coisas. E mais uma vez, Ele provou como ele faz na nossa vida, o milagre que ele fez na minha vida. Além do policisto, síndrome do ovário policisto, uma trompa interrompida e um tipo de endometriose, Deus me deu um filho cheio de saúde, perfeito. Ah, e tem mais. Não, já tá no segundo, hein? E tem mais. Glória Eu a engravidei pela trompa interrompida. Olha, Pela trompa interrompida. Ela teve que dizer isso. isso Que é foi aquela pela gravidez trompa tubária? interrompida. Isso. Porque a trompa interrompida é o seguinte, se o ovário passar e for fecundado e prender ali, ele se desenvolve na trompa. Não, E aí você tem que tirar a gravidez e você acaba perdendo a trompa por isso. E aí acaba prejudicando porque você fica sem uma trompa. Você engravidar com as duas é mais fácil. Né? Só que Deus é Deus de milagre. Mas a mão de Deus... Foi, botou lá e eu pra provar que ela estava errada, que ela pode ser médica, ela pode ter estudado medicina, eu não tiro os méritos dela. Mas o meu Deus é Deus de milagre, ele é Com Deus certeza. maravilhoso. Ele falou, peraí que eu vou mostrar pra ela o que eu vou fazer. E era promessa. Não foi qualquer... Ele disse, filhos, no plural. E nesse processo, meu filho tá aí, uma bênção, maravilhoso. Lindo. E um belo dia, meu marido, Gustavo, estava para fazer 10 meses. Meu marido foi buscar minha filha na escola, a Maria Luísa, ela tem uma boca, minha filha mais velha, profética. Ela profetizou o Gustavo Maravilhosa, Maria 17 Luísa. meses antes dele vir. Eu tenho um vídeo, meu marido chegou Sim. a postar no Instagram um vídeo dela falando, fala aí pro meu irmão Gustavo. Como eu disse, eu já tinha o nome dos meus filhos, né? Fala aí pro meu irmão Gustavo. Olha. Ele vai vir, meu irmão Gustavo, manda um recado aí. E ela falando, Gustavo Profetiza. 17 meses antes, eu nem sonhava estar grávida. Sim. E ela, com essa boca abençoada dela, né, de profetisa, meu marido falou assim, Malu, grava um vídeo aí. Ela pegou o celular do pai no carro, voltando pra casa, e falou a seguinte palavra, paralelepípedo, que era a palavra que ela tinha aprendido na escola, e mamãe vai ter um bebê. E desligou o vídeo. Meu marido chega em casa, com um olho desse tamanho, amor, tá tudo em dia aí? Tá tudo certo? Eu falei, tá, amor, tudo em dia. Porque ele já conhecia A boca da criança, né? O dom de Maria Luísa. E ele falou, amor, tem certeza? Eu falei, tem. Ele, olha esse vídeo aqui. E eu peguei o celular. Fui olhar o vídeo, Ana. Eu falei, amor, isso é história de criança, né? Coisa de criança, falou do nada, deve ter ouvido alguém falar na escola e tal. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. Isso foi dia 18 de novembro. Sim.
eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, vou comprar um teste de farmácia. E vou verificar essa história. Ana, o teste deu positivo tão rápido. Meu Deus. Tão rápido, que eu falei, é gêmeos. Eu tava de 2 para 3 semanas. Eu falei, gente, é gêmeos. O Gustavo iria fazer 10 meses. No dia 28 de novembro. Isso era dia 19. Ela falou no dia 18, dia 19 eu fiz o teste. Ana, meu coração palpitou. Era 4 horas da manhã. Eu falei, meu Deus, Senhor, eu sei que o Senhor me prometeu filhos, amém, glória a Deus, mas agora, Deus, o Gustavo ainda é um bebê. Fui lá na cama, acordei desse, falei, amor, foi assim, contei assim, né? Dos outros 2 eu fiz todo um esquema, aquilo tudo. Desse eu contei assim. Falei, amor, tá acordado? Ele, o que foi, amor? Falei, você vai ser pai de novo. Oi? Eu falei, você vai ser pai de novo, justamente. Amor, você tem certeza? Falei, olha que teste. Ana, a gente não sabia se ria, a gente não sabia se a gente chorava, se a gente dava glória a Deus, não sabia. A gente não sabia o que a gente fazia, porque foi assim, uma surpresa maravilhosa, óbvio, mas foi um susto grande. E aí, nesse processo, a gravidez lá, beleza, e falou assim, vamos fazer sexagem fetal pra gente descobrir o que é? Eu já tinha feito do Gustavo, da Malu eu não fiz na época. Falei, vamos fazer sexagem fetal. Aí eu não queria fazer já revelação, nada disso, mas na clínica que a gente faz a sexagem, eles dão um balãozinho que estoura e diz qual é o sexo. E a gente juntou a minha família, né, e falou assim, vamos estourar o balão então, só pra ver. E a Malu falou o seguinte, não precisa estourar esse balão não, porque é menina, eu tenho certeza. Eu tenho o vídeo também. Gente, Maria Luísa vai me orar. Ela falou assim, olha... vai me orar. Não precisa estourar esse balão não, mãe, eu tenho certeza que é menina. Eu falei, Malu, quem te falou isso? Ela falou, Deus. Falei, tá bom. Falei, vamos estourar o balão? E minha mãe já sabia, porque minha mãe foi a quem olhou a sexagem fetal. Então minha mãe ficou assim... Ela sabe, entendeu? E a gente estourou, era uma menina. Uma menina. É uma menina linda. E veio aí a Giovana. E eu falei, vai ser Giovana. Giovana significa presente de Deus. Glória a Deus. E eu entendi todo o processo, porque a Maria Luísa é Maria Luísa e a Giovana significa Giovana, presente de Deus. Ela foi um presente, foi um momento que a gente não esperava. E aconteceu algo na minha gravidez, quando eu tava com 28 semanas. Muito legal o testemunho da Carla. Quando eu tava com 28 semanas, eu cheguei pra fazer uma ultra e ali eu tive uma surpresa, que o médico falou, uma surpresa ruim, dizendo o seguinte, olha, o seu cordão umbilical não está passando nutriente suficiente para sua filha. A qualquer momento, a gente pode precisar tirar ela antes do tempo e ela vai ter que ficar na UTI, né? Neonatal. Ou pode acontecer de o cordão umbilical se desligar da placenta e o pior vir acontecer. E foi ali um processo, Ana. E eu lembro as madrugadas que eu passei sentada na beira da minha banheira chorando, falando, Deus... Sempre tem algo, né? Foi um presente. Por que isso? Por que disso? Pra que disso? Por quê? E a gente nunca tem que perguntar a Deus o porquê, né? E sim o pra quê. E eu lembro que semana a semana eu tinha que ir no obstetra e num especialista para fazer a ultra. E ali tinha o percentil que uma hora dava alto, outra hora dava baixo, ela não ganhava peso. E o médico, a gente vai conseguir segurar mais essa semana. E eu lá, no meu processo, nas minhas madrugadas, eu chorava a Deus. Eu falava, Deus, guarda minha filha. Foi um presente que você deu para mim. Por que disso? O que está acontecendo? E eu lembro que durante esse processo, né, de 28 a 38 semanas, teve uma música que fez parte desse meu processo, que é aquela Quieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. E eu lembro que eu chorava sentada na beira da minha banheira. E chegou um momento que eu falei assim, Deus, que seja feita a sua vontade. Se o Senhor me deu como presente, e o Senhor quer levar, o Senhor deu, o Senhor tirou. Mas eu sou louvo e sou grata à sua vida. E aí quando a gente entrega, ele faz o milagre. Justamente. Né? Aí ele entra, porque você liberou. Justamente. E eu falei, faz a sua vontade. E ali eu continuei no meu processo de oração, eu orava toda madrugada, eu não conseguia dormir. E eu sou bariátrica, e eu precisava comer mais para ela ganhar peso. E eu não conseguia comer mais. Ou eu comia uma coisa, ou comia outra. Tinha que comer barras de proteína e suco integral de uva que o médico mandava. E se eu forçasse comer mais, eu passava mal e eu me culpava. Falava, Deus, eu não consigo comer e agora? Só que Deus sabe de todas as coisas. Foi um processo de 28. Ele queria que a gente segurasse até 36. E para a honra e glória do Senhor, eu consegui segurar até 38. E as pessoas em volta, Ana, não sabiam muito. Foram poucas as pessoas que sabiam o que realmente estava acontecendo. A minha filha, ela é 1 em 1000. A Giovana é 1 em 1000. Por quê? Se isso viesse a acontecer, não era só ela ir para a UTI. Ela teria problemas neurológicos muito grandes. Muito sérios. Muito sérios. E
a mão de Deus, mais uma vez, Deus provou Meu Deus, que Ele Deus é faz, lindo. que a mão dele estava ali guardando e protegendo. A minha filha é super saudável. Ela vai fazer 1 ano agora em julho. Ela Graças é a perfeita, é a coisa Deus. mais linda do mundo. Realmente é um Graças a presente Deus. de Deus. Então, assim, foi um processo. Imagine, toda semana você tá ali no médico sem saber o que está acontecendo. O médico podia a qualquer momento falar assim: olha, o cordão umbilical desligou, sua filha morreu. Mas cada semana eu ia lá, Senhor, tá nas suas mãos, Senhor. Sim. E aí, às vezes, eu tinha uma boa notícia, ó, ela ganhou um pezinho. E às vezes, olha, o percentil tá baixo. Ela não ganhou peso. E aí, nessa história toda, chegou às 38 semanas. Eu comecei a entrar em trabalho de parto, né? E o médico falou assim, olha, era essa ultra para ela ter a bebê, era uma das últimas ultra para ter na semana seguinte. E o médico falou assim, olha, ela tá com 1,930 kg, 970. Quase 2. Quase 2. Que é o E eu estava desesperada. que é necessário para poder a criança ir para Isso. casa. Mas no hospital, na perinatal, a criança fica no hospital se ela nascer com 2 quilos. Sim. Só não fica se tiver um pouquinho... 2,50 ela não fica, mas com Sim. 2 quilos ela fica. E o meu pediatra, ele é muito bom, que é o Dr. Mário Berlink. Eu falei, Dr. Mário, olha só, o senhor vai estar lá, o senhor briga se ela nascer bem, pra não deixar minha filha ir pra UTI. Por quê? Naquela época, estava tendo muito problema de bronquiolite. Sim. E ela já seria uma bebê frágil, com bronquiolite, várias crianças tendo bronquiolite, e eu orando, Deus... Estou aqui, pai. Por favor, o senhor está guardando a vida dela, mas não permita que ela vá para a UTI. E pode também, esse período que a criança fica, pegar aquela doença que fica com a pele amarela. Icterícia. Icterícia. E aí as pessoas, mas já está com 35 semanas, já está ótimo. Mas eles não sabiam que a 35 podia desligar o cordão Sim. umbilical. Que o peso dela era muito baixo, que ela poderia ter alguns problemas. Porque eu não compartilhava muito isso com as pessoas, então eu deixava as pessoas falarem, ficava quieta na minha oração, entendeu? Na minha. E eu falava, Deus... Ela tá com... Nessa outra, né? Que eu entrei em trabalho de parto. Ela tá com 1,930 kg, 970. Não me recordo exatamente o peso. O médico falou assim, olha, você precisa ir pra perinatal. Eu falei, não, eu não quero, é pra semana que vem. Ele falou, você tá com 3 de... Dilatação. Dilatação. Eu falei, não quero. Ele saiu da sala. Eu fui lá e tomei um Buscopan. Pra segurar as contrações. Aí ele chegou, eu falei, não, eu tô ficando boa, doutor. Ele falou, e ele já me conhece, que ele foi médico, ele é especialista em ultras mais apoligadas. Então, eu me tratei com ele, tanto com a Malu, mesmo não tendo problema nenhum, com o Gustavo, e com a Giovana mais a fundo, porque ele era especialista disso. Ele falou, Carla, eu te conheço, o que você fez? Eu falei, nada, doutor. Ele, Carla, eu preciso saber o que você fez, que eu preciso passar pra sua médica. Eu falei, doutor, eu tomei um Buscopan. Eu não quero ir pra pré-natal, porque ele ia me mandar pra pré-natal da Glória, e eu queria que fosse daqui da Barra, porque minha família tava toda aqui, aquilo tudo. Ele falou, vamos fazer o seguinte, então... Você vai para casa, mas eu preciso que você esteja na perinatal às 6 horas da manhã. Estou te dizendo como médico especialista, a sua filha vai ter que ir para UTI pelo peso que ela tá. Ela tá com 1,970 kg. E na perinatal é mais ou menos assim, tá bom. Cheguei às 6 horas da manhã, lá na perinatal, e o meu pediatra, que era bom, maravilhoso, eu amo ele falou, não pôde ir. Ele teve que viajar porque o neto dele estava com bronquiolite. E eu desesperei. Falei, pronto, a pediatra que vai estar aqui não vai ter voz para não permitir que minha filha vá para UTI. E ela veio justamente conversar comigo. Ela falou, Carla, eu vim aqui conversar com você porque assim, olha, eu não sou o Dr. Mário Berlink, eu não tenho tanto poder aqui dentro do hospital. E se eles quiserem levar a sua filha para UTI, eu vou ter que deixar eles levarem para UTI. Aí eu olhei para a cara dela assim, ela agradecendo. Falei, seja feita a vontade de Deus. Tipo assim, ali eu já sabia que ela teria que ir pra UTI, mas eu falei, seja feita a vontade de Deus. E fui pra sala de parto, aquilo tudo. A minha filha nasceu cagando, ela nasceu chorando, ela nasceu mijando, ela nasceu rindo, o pigar dela foi lá em cima. E ela nasceu com 2,2 kg. Glória Tipo, a Deus. impossível ela nascer de uma noite, isso era uma sexta-feira, ela ganhar 230 gramas. O médico falou, isso é impossível. Eu falei, não, pro meu Deus. E o Senhor ainda substituiu o profissional pra você ver que ele é Deus mais Deus. ainda, porque o outro tinha voz lá dentro. Eu falei, não, pro meu Deus. Porque nenhuma criança de uma noite, de 7 horas da noite pra umas 10 horas da manhã, porque eu cheguei 6 horas da manhã no hospital, mas eu fui ter ela às 10 e pouca, uma criança ganha 230 gramas. Uma noite. Não ganha. Impossível. Não ganha. Muita coisa. Ela nasceu pequenininha, mas pra glória e honra do Senhor, ela não foi pra UTI. Eu falei pro meu marido, gruda nela, tá? Você não solta ela. Eu sou assim, né? Meio apavorada. Ele foi. E os hospitais, eles têm um protocolo, né? Que, tipo assim, quando a criança nasce com baixo peso, eles ficam ali em cima de você, tipo assim, vamos pesar. 6 horas da manhã no dia seguinte, eu tava pesando a menina e ela perdeu peso. E eu, apavorada, ela já tinha ido pra 2,100. Aí a médica falou assim, olha, a gente não vai te dar outra hoje. Eu falei, mas eu tô ótima, eu posso ir embora. Mas eles me seguraram mais uma vez lá. Fiquei sábado, domingo. Na segunda de manhã,
A minha médica já tinha deixado toda a papelada assinada pra eu ter alta no dia seguinte, né? Na segunda-feira de manhã. Ela já foi no domingo, já deixou tudo. Falou, você tá ótima realmente, ela tá bem. Já vou deixar tudo assinado pra você não ter que ficar aqui no processo. Mas você acredita que o hospital, 5h40, quase 6 horas da manhã, chegaram lá pra pesar a menina pra ver se ela não estava com baixo peso pra ela não que ter. luta. Só que Deus é maravilhoso. Minha filha perdeu peso, sim, né? Porque é normal, a criança nasce inchadinha, aquilo tudo, ela perde peso, mas ela tava com 2,50 kg. Glória. E eu falei, minha filha não vai pra UTI. Exato permitido Isso pelo aí. hospital. Aí eu lembro que a enfermeira falou assim, nossa, seu santo é bom. Eu falei, não, meu santo não é bom, Deus é bom. Deus é bom. Ele guardou minha filha, porque assim, o tempo todo a minha filha estava embaixo de oração, muita oração. E a gente vai pra casa, ela não vai pra UTI, glória a Deus. Eu falei, estou indo embora. E saí com a minha filha nos braços, perfeita, linda, sem precisar ir pra UTI. Então, assim, todo o cuidado de Deus, todo o milagre que ele fez na minha vida, em questão do casamento, Muito lindo. né? Em questão dos meus Muito filhos, lindo. porque eu não poderia ter filho. E sempre tem aquele que fala assim, nossa, pra quem não poderia ter filho, né? Você tem 3. Tem 3, Tem né? certeza? Falei, não conhece meu Deus, né, gente? Vocês não conhecem. Por que acontece? Não é a sua palavra, não é a palavra do médico. É a palavra de E ele Deus. que dá a última palavra, não adianta. É ele Você que dá a pode última fazer palavra. planos, é ele que dá a última palavra. Não, e sempre vai ter aquele que vai querer te descredibilizar, né? De falar assim, ih, tá contando história, é mentira. E Satanás é tão sujo que às vezes ele tenta até te embutir isso na sua mente. Falar assim, será que foi isso mesmo? Tá contando esse testemunho, será que é isso mesmo? Ela falou, ó, eu sei o que Deus fez na minha tinha vida. aquele problema? Será que me falaram lá atrás? Vou olhar minhas ultras aqui pra ver as que eu fazia pra ter certeza, mas Deus é Deus. Lucas 1, É 37. aquilo. Quando ele falou lá pra Sara que a Sara seria mãe, e ela também. Nessa idade, você mãe. Riu, E acabou mandando Ela riu. a serva, né, deitar com o marido. Ela não acreditou na promessa. Né? E eu falei, quando Deus falou que ia me dar filhos, eu não sabia o momento. Quando ele falou que eu ia casar, eu também não sabia o momento e não saberia que era com meu marido. Porque Deus não falou assim, ó, você vai casar com o Deise e você vai ter filhos com o Deise. Ele falou, você vai casar e ter filhos. A minha parte foi crer. Mas ele nunca te dá mastigado. É. Ele te dá uma direção do que ele vai fazer e aí você tem que passar por aquele processo. E minha parte foi crer. E Porque eu assim... se ele falasse, você vai casar com o Davis, você vai ter Pois 3 filhos. Fica muito fácil, né? Fica muito fácil, né? Então, assim, eu acho que é até uma maneira da gente crer. Pois é. Agora, o que é uma esterilidade para Deus? Nada, gente. Nada. Nada. Creia. Meu Deus é o Deus do impossível. Você que está me assistindo, você creia. Olha o testemunho da Carla, que impactante, que maravilhoso. Não podia gerar e é mãe de 3. Se blindou porque tinha trauma lá do casamento da mãe e do pai e disse que não queria casar, mas Deus preparou a pessoa certa. E hoje a Carla é casada. Quantos anos, Carla? 9 anos casada e 19 anos junto. 9 anos de casada e 19 anos juntos. Tá bom pra você aí? Posso adicionar um ponto aqui, Ana? Tem que crer. Tem que crer. Creia. Deixa eu só adicionar um ponto aqui, que eu acho um ponto muito importante. Eu lembro quando eu fui apresentar a Maria Luísa na igreja, né, lá do pastor Isaac. Ele falou pra mim no palco, a pastora Renata, o pastor Fábio também estava lá, não, acredito que não vou se esquecer disso. Ele falou assim, minha filha, você quebrou uma maldição hereditária que você não tem noção. Eu via você sangrar, arrancar bastante espinhos, matos que estavam por trás. E ali você quebrou uma heredição malditária. Então, assim... Eu de todas as mulheres que eu conheço da minha família, né? Eu que sou a casada. Porque assim, a minha mãe não foi casada, a minha tia não é casada. E graças a Deus, minha avó não era casada. Abençoada, próspera, porque Deus mudou teu quadro assim, ó. Tudo tem um propósito. Então, mulheres, eu quero profetizar na vida de vocês. Se alguém deu o diagnóstico que você não pode ser mãe, que você não iria casar, creia, entrega a Deus, coloque a mão na sua barriga, profetize, coloque a mão e fala, Senhor, a última palavra é sua, eu creio, eu posso, eu vou conseguir, o Senhor vai fazer um milagre, porque quando você entrega de todo o coração os seus sonhos, os seus planos para Deus, Ele realiza. Então assim, não desista, não desanime, eu sou prova viva disso, eu tenho 3 filhos maravilhosos, e minha filha anda dizendo aí que vai vir o 4º, eu não sei, né? Vamos ver. Então assim, não desista, creia no Senhor, em nome de Jesus. E se você conhece alguém que também passou ou passa pela dificuldade que a Carla passou lá atrás, né, com esse problema de esterilidade, envie esse podcast para ela, tá assistindo, porque para Deus nada é impossível. Nada. Envia, compartilha,
Comenta aí embaixo se você é, né, estéril ou tem alguma dificuldade na sua vida ou no seu casamento. Mande pra gente, comenta. Pode seguir o podcast, segue lá no Instagram, Milagre Podcast, porque é bênção pra tua vida. E compartilha, mostra alguém que existe um podcast que fala de milagre, que Deus realiza. Estamos em todas as redes sociais, YouTube, Instagram. Estamos avançando, porque precisamos que pessoas aí fora, vidas, venham saber que existe um Deus que realiza sonhos, realiza milagres. Sim, queria até me colocar à disposição, se alguém quiser conversar, pode me chamar lá no Instagram, meu Instagram é @carlamelo, tá? Quiser conversar sobre esterilidade, como foi meu processo, o que eu passei, eu me coloco à disposição para conversar, para orar com você, para te dar uma palavra de bênção na sua vida. Glória a Deus. Carla, é um prazer ter você aqui. O prazer foi todo meu, Ana. Que isso venha se repetir mais vezes. Amei, amiga, o que você fez hoje, tirar um tempinho para estar aqui no Milagre Podcast. Amém. Não tem preço. Amém. Que o Senhor Jesus venha te recompensar com bênçãos, sem chuvas de bênçãos sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Obrigada, amém. Tá bom, querida? Amém. Muito obrigada pelo carinho pro nosso projeto, tá? Muito obrigada. Um grande beijo. Beijo. Tchau. Tchau. E vocês que estão me assistindo, olha, um grande beijo. Ficou aí com esse testemunho maravilhoso que eu tenho certeza que edificou a tua vida. Edificou sim. Não fala que não, hein? Então, um grande beijo e até o próximo.